Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. O apóstolo Paulo falando: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Fundamento é o quê? Fundamento é como se fosse o alicerce de uma casa. Você sabe que toda casa, para ser construída, a base dela é o quê? O alicerce. E não é qualquer um que faz um alicerce. A pessoa tem que saber o que está fazendo. Tem que ser uma pessoa prudente. E o que é uma pessoa prudente? Uma pessoa que não procura o perigo, uma pessoa ajuizada. Então Paulo está dizendo: como prudente construtor, lancei o fundamento, ou seja, lancei o alicerce. E cada um veja como edifica. E quem é o nosso alicerce? Quem é a nossa base? Jesus Cristo. Se a sua base for outro alguém a não ser Jesus, você vai... O que vai acontecer com a sua casa? Ela vai cair. Ela vai desabar. Por quê? Porque ela não tem o quê? Estrutura. Ela não tem estrutura. Eu não sei se você lembra a história dos 3 porquinhos. Já viu falar da história dos 3 porquinhos? Um constrói uma casa de palha. Aí vem o lobo e sopra, e aquela casa de palha vai para o ar. Aí vem o lobo de novo na casa do porquinho que fez a casa dele de madeira. Ele sopra e aquela casa vai para o ar. Aí vem o lobo mau na casa daquele que fez a casa dele de tijolo. Ele sopra, 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 e a casa nem se abala, nem se move. Por quê? Porque ela foi bem estruturada. O cristão, quando ele é bem estruturado na palavra, em Jesus Cristo, vem o sopro do lobo mau, vem os ventos, vem as tempestades, ele nem se abala. Ele nem se abala. Por quê? Ele construiu a casa dele, a vida dele sobre a rocha que é Jesus Cristo. Se você olhar para mim, você vai ver um monte de defeito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver alguém santo, perfeito, maravilhoso, imaculado, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Você só vai ver qualidade em Jesus. Se você olhar para mim, você vai ver um monte de defeito. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver o que é perfeição. Você vai ver o que é perfeição. Então, o fundamento do cristão tem que ser Jesus Cristo. Ele tem que estar fundamentado em Cristo. Você sabe que para erguer um prédio desse, tem que se cavar um alicerce bem fundo. Tem que ser bem profundo. E as colunas, elas são as responsáveis por dar sustentação ao quê? Ao prédio. Então, nós temos que estar fundamentado em Cristo. Nós temos que construir a nossa casa sobre a rocha que é quem? Jesus Cristo. Continuando, ele diz assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto. Quem é o fundamento? Jesus Cristo, o qual é Jesus Cristo. Contudo,
Se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. O fundamento é Cristo, a base é Cristo. Mas qual é a dificuldade que eu tenho de edificar uma casa de palha? É rápido para edificar, é ou não é? Sim. Você vai edificar uma casa de palha, é rapidinho. Num dia você constrói. Porque é só botar ali as palhas em volta. Uma casa de madeira também é rápido, sim ou não? Mas uma de tijolo demora mais tempo. Demora mais tempo. E ele está dizendo, o que edifica, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, você sabe que o ouro, quando ele passa pelo fogo, ele fica mais o quê? Purificado, não é assim? O ouro ele fica mais puro quando ele passa pelo fogo. E a Bíblia começa com o ouro. A prata acontece a mesma coisa, quando ela passa pelo fogo. O fogo é para tirar as impurezas. O cristão passa pelo fogo para ele ver como é que ele está andando diante de Deus. Porque se for tudo maravilhoso, tudo lindo, a gente fica desligado. Fica desligado de tudo. E Pedro fala que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio, destinado a nos provar. O fogo vem para nos provar. E a obra de cada um vai sendo manifesta dia após dia. E quando a Bíblia fala que o dia a demonstrará, a letra D está maiúscula. Que dia é esse? O dia da vinda de Jesus. O dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Aí ele diz assim: se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, as pedras preciosas também passam pelo fogo. Mas a madeira, o que acontece com a madeira quando ela passa pelo fogo? O que acontece? Ela queima, vira carvão, depois vira cinza. E o vento leva. O que acontece com o feno? O feno faz um fogaréu. Quando você risca o fósforo, faz aquele fogaréu. Aí daqui a pouco já foi, acabou. A palha, a mesma coisa. Por isso que eu tenho que ver como eu estou edificando a minha casa. Cada um de nós temos que ver como estamos edificando a nossa casa. Porque você sabe que quando você vai construir uma casa para você morar, você diz assim: eu vou construir essa casa, que eu quero morar nela até o dia que eu morrer. Quando eu morrer, fica aí para quem ficar. Não é assim? Quando você vai construir uma casa para você morar? É. Daqui a uns anos você pode dizer: eu quero me mudar daqui. Mas quando você constrói, a primeira coisa que passa na sua cabeça é você construir para você morar até o dia que Jesus te levar. Então nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha, para que nós venhamos suportar as tribulações, as dificuldades, para que nós venhamos suportar tudo que vier contra a nossa casa, que é a nossa vida. Amém? Aí ele diz assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará.
porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Ou seja, eu edifiquei, um exemplo, eu edifiquei a minha vida, a minha casa sobre a rocha. Vai vir todo tipo de investida contra a minha vida. Se a minha obra permanecer, eu vou receber o galardão. E galardão é o quê? Recompensa. Mas e a recompensa que ele está falando? É aqui na terra? Não. A recompensa no céu. Galardão no céu. A salvação da minha alma. Se a minha obra permanecer. Por quê? Ela só vai permanecer se eu edificar ela sobre o fundamento. E a minha obra tem que ser ou ouro, ou prata, ou pedras preciosas. Porque se for madeira, quando vier o fogo, a minha obra vai se queimar. Quando vier o fogo sobre o feno, a obra vai se queimar. Quando vier a palha, o fogo vier sobre a palha vai se queimar e deixa de existir. Então, por isso que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha e ver como nós estamos edificando a nossa vida. Amém? Continuando, ele diz, versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Aí o versículo 16 ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Uma pergunta. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é o que? Sagrado. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ou seja, santuário, lugar de habitação, de morada. Nós somos santuários de quem? De Deus. E Ele habita em nós. Porém, se eu destruir o santuário de Deus, Deus vai me destruir. Se eu destruir o santuário dele, Ele vai me destruir. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. Amém? Eu tenho que procurar de todas as formas, de todos os métodos, agradar a quem? A Deus. Agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus. Embora eu tenha as minhas vontades, embora você tenha as suas vontades, mas elas não podem prevalecer sobre a vontade de Deus para nós. E qual é a vontade de Deus para nós? Qual é? A nossa santificação. Santo. Santo é o quê? Separado. A pessoa que está separada para quem? Para Deus. É Deus quem separa a pessoa? Não, é a pessoa que se separa. Porque se fosse Deus, Deus seria separado do mundo todo. Porque Jesus morreu pela humanidade. Morreu, mas você pergunta aí, você quer ser salvo? Quero. Está fazendo o que para ser salvo? Vivendo minha vida. Eu vou ser salvo se Deus quiser. Aí já vem logo, né, com a arrogância para cima de você, para cima de mim. Só que a pessoa vai ser salva se ela quiser, se ela aceitar Jesus. Do contrário, não tem como. Porque Ele é o
caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele tem que ser o meu fundamento, o seu fundamento tem que ser Jesus. O nosso fundamento tem que ser Jesus. Se o nosso fundamento for Jesus, virão as lutas, virão as tribulações, as dificuldades, mas como nós estamos fundamentados nele, a gente não vai cair, não vai desabar. E Deus fala que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sopraram os ventos, os rios, deram com ímpeto contra aquela casa que não desabou. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a rocha. É a Bíblia que fala. E a Bíblia também fala do homem insensato, que edificou a casa dele sobre a areia. Aí sopraram os rios, os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, porque fora edificada sobre a areia. E esse que edifica a casa dele sobre a areia, ele não dá ouvidos à voz de quem? De Deus. Ele não dá ouvido à voz de Deus. Aquele que pratica. Você sabe que ouvir é uma coisa, praticar é outra bem diferente. Como Tiago fala, que nós não podemos ser só ouvintes negligentes. Nós temos que ser operoso praticante. Nós temos que praticar a palavra de Deus, porque vai ser a prática que vai trazer o resultado sobre a minha vida. Amém? Vai vir o fogo, vai vir as tempestades, vai vir as lutas, as dificuldades, mas a pessoa nem vai se abalar, porque ela está edificada sobre a rocha. Amém? Ela está edificada sobre Cristo. Olhe somente para Jesus. Não olhe para ninguém. Ninguém é exemplo para você. O exemplo que você tem que seguir, o exemplo que eu tenho que seguir, é o exemplo de Jesus Cristo. É o exemplo dele. Ninguém aqui na terra é espelho para você. Ninguém. Porque você vê a capa. Você não convive. Você não convive para saber como é a pessoa. Convive? Não. Você vê somente por fora. Então o exemplo que nós temos que seguir é o exemplo de Cristo. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele não disse aprenda de Rosemary, Rosemary vai te ensinar. Não, ele disse aprendei de mim, aprendei de Jesus. Jesus tem que ser em quem nós temos que nos inspirar, nos espelhar, em Jesus. Amém? Ele tem que ser em quem nós devemos nos inspirar. Não tem exemplo melhor. Não tem. Na face da terra não tem um exemplo melhor do que o de Jesus Cristo. Não tem. Porque se você for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver os discípulos, você vai ver os profetas, você vai ver os reis, todos eles falharam. Todos eles erraram, pecaram. Mas veio Jesus, o Santo, veio em forma humana, como eu, como você, não pecou, não errou, não falhou, morreu, ressuscitou e está sentado à direita do Pai, e intercede por nós. O que a gente fez para Jesus interceder por nós? Intercede por nós ainda, diante do Pai. Tanto o Filho quanto o Espírito Santo intercede por nós. Amém?